Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Obrigado a vocês que estão aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. É com grande prazer que eu estou hoje aqui, podendo ministrar um pouquinho daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, dando sequência na série Gênesis, dando sequência naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. E hoje, perdurando no último vídeo do capítulo 15, foi um capítulo muito intenso. A Bíblia, ela é muito mais profunda do que extensa, né? Então nós temos que ter profundidade, não adianta de nada nós lermos a Bíblia 10, 15, 20 vezes e não termos a profundidade das riquezas da Bíblia. E isso nós só vamos ter através de revelações do Espírito Santo, tempo de intimidade com Deus e busca de jejum e oração. Essas que são as chaves para que nós possamos abrir o que tem desvendar os nossos olhos, que as escamas dos nossos olhos caiam como caíram de Paulo, através da palavra de Deus. Amém? Então, querido, hoje a palavra está em capítulo 15 de Gênesis, do versículo 12 em diante. E quando o sol estava se pondo, a um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão, então, Deus dizendo, saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra, que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Querido, nós observamos aqui uma palavra poderosa, algo assim que o Senhor tem revelado nesses dias, é que no vídeo passado nós falamos sobre os sacrifícios que Abraão haveria de fazer para herdar a terra. Então ele sacrificou um novilho de 3 anos, ele sacrificou uma ovelha de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um bode de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma pombinha e uma rola. Então aqui Deus estava falando sobre as classes sociais, que todos teriam acesso e seriam lá na frente chamados de filho de Abraão. Mas o engraçado é que ele parte os animais no meio e coloca os animais um de frente para o outro. Nesse domingo, querido, eu estava orando numa mesa com meu cunhado, com o David, um menino muito abençoado. Vocês vão ouvir falar muito esse nome no Brasil, vai ser um nome poderoso, vai ser um grande mestre que vai existir nessa nação, um evangelista, um menino que está enraizado no coração de Deus, e Deus tem gerado nele muitas coisas. Mas eu estava e a palavra veio sobre mim e eu tive uma revelação. Esse animal partido ao meio, querido, é o Novo e o Velho Testamento. E ele deixou um de frente para o outro, deixando uma lacuna para que passasse algo por ali. E o que passou? Se nós olharmos lá no versículo 17, está escrito assim, e aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre os pedaços. Então, tipo assim, na versão da minha esposa, na Almeida, está escrito que passou uma tocha de fogo e um maço de fumaça e uma quantidade de fumaça. Então, isso, querido, quem que é que traz o fogo? O fogo vem através do batismo com o Espírito Santo. Então, Deus está falando, o Velho e o Novo Testamento vão se unificar e eles vão entender os dois através do Espírito Santo. E eu dou confirmação que você será o herdeiro de muitas nações, Abraão. Que você vai ser o herdeiro, o pai de multidões. As estrelas do céu vão ser que nem a sua descendência. Então, querido, nós hoje somos filhos de Abraão. E ele morreu crendo. Ele não viu se cumprir, mas morreu crendo. Amém? E que nós possamos ser assim como Abraão. Morrer crendo. Morrer acreditando. Que os nossos filhos, quando Deus aparecer para eles, apareceu para Moisés, ele falou, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus, ele é um Deus geracional. Ele constrói em mim, constrói em você para que nós deixamos algo de posicionamento para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Amém? Esse que é o poder, esse que é a visão da Igreja Mevan que a gente frequenta, é sobre família. E falando sobre família, eu só dei um esboço, que é uma revelação muito profunda que eu tive, tipo assim, eu fiquei emocionado, preguei, trouxe essa palavra no domingo na igreja, mas eu quero trazer para vocês hoje
uma revelação que Deus me deu através desse versículo que a gente leu. Então Abraão estava com o sacrifício, esperando Deus aceitar o sacrifício, e veio trevas sobre ele. Veio uma grande escuridão, caiu sobre ele. Ele disse: saiba com certeza que a tua semente será estrangeira em terra que não é sua, e os servirão e os afligirão por 400 anos. Aqui Deus está falando assim: lembra, Abraão, daquilo que você fez com a tua esposa lá no Egito? Lembra que você entregou a sua esposa para ter relações com o faraó? Lembra que você trocou a sua esposa, Abraão, pelos bens que você tem para que você pudesse negociar com o faraó? Isso, Abraão, ficou registrado no teu livro da vida. E por causa disso, a tua geração, por causa dessa situação, a tua geração hoje vai ter que peregrinar no Egito, ser escravo de um faraó. Mas fica tranquilo, Abraão, depois de 400 anos eu vou trazer eles para cá e lá eles vão multiplicar muito. No final, tudo acontece na vontade de Deus. Mas veja, querido, como que é importante nós cuidarmos daquilo que nós fazemos com o nosso cônjuge. Veja como é importante nós cuidarmos de fazermos aquilo com a nossa família. Querido, veja como que a nossa família tem que ser o centro principal da nossa atenção. Primeiro a família, querido. Primeiro Deus, segundo a família. A família, quando Deus fez a Adão, foi a primeira instituição, foi a família. A primeira instituição foi o homem e a mulher se uma só carne. Eles se unificar através da relação sexual, eles terem unificação dos seus corpos. Não é mais um, não é mais outro. É 2 em 1. 1 em 2. E assim como um homem e uma mulher se unificam, Deus também quer que nós se unificamos com Jesus, virarmos um só espírito com Ele. Que nós tenhamos casado com Jesus para que nós possamos cumprir as promessas e fazer os mandamentos que Ele nos enviou e receber Ele como nosso noivo, a igreja do Senhor, Então, querido, nós observamos dentro dessa visão o como é importante nós cuidarmos da nossa esposa cuidar do seu marido. No momento que uma esposa e um homem se casam, eles já se tornam já são uma família. Não é porque veio os filhos que eles são a família, não, os filhos vieram depois. Então os filhos nós devemos amar, nós devemos cuidar, nós devemos educar. Nós que somos filhos, devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Mas em nenhum momento a Bíblia manda você amar o seu filho. A Bíblia manda você cuidar, você dar destino. Em nenhum momento a Bíblia manda você amar o seu pai e a sua mãe. Manda você honrar o seu pai e a sua mãe. A Bíblia manda o homem amar a esposa a ponto de morrer por ela, assim como Jesus fez. E a esposa respeitar o marido, ser submisso, ser idônea. Submissão, querido, não é abaixo, é submissão. A missão do marido, a esposa tá junto. A missão é tua, amor, mas eu vou ir junto com você, porque não tem diferença para Deus. A única coisa que o sacerdócio ele protege a esposa, porque ela é vaso mais frágil, mas não é que você seja a menor mulher. Você tem a mesma responsabilidade sobre a missão, andando juntos. E querido, eu quero deixar essa palavra para você hoje, que você possa refletir. Muitas das vezes, o mais importante para você é a sua empresa, é o dinheiro que você ganha, é os bens que você tem, é o carro, muitas vezes é um carrão que você tem na garagem, você se importa mais com o carro do que com a esposa, é a sua casa, são bens materiais que não agregam valor, querido, que na eternidade vão ficar todos aqui, são coisas passageiras. E Deus instituiu a família em segundo lugar após o homem, porque era o plano principal de Deus. A Mevã prega muito isso, que nós devemos cuidar primeiramente da nossa família, sendo sacerdote da nossa família. Como que eu vou pregar, querido, sobre família, sobre esposa, sobre casamento, sobre reino, se dentro da minha casa eu estou destruído, eu sou um derrotado, os meus filhos não me veem como exemplo.
Os meus filhos, o que eu mais almejo na minha vida é que quando eu tiver os meus filhos e eles forem orar e um dia Deus aparecer para eles, Deus possa falar: eu sou o Deus do teu pai Cleito, eu sou o Deus do teu pai. E eles terem prazer de se relacionar com Deus, porque verem a vida de prosperidade abundante nas nossas vidas. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de alegria, estou falando de paz, estou falando de comunhão, estou falando de cuidado da minha esposa. Eles vão ter prazer de querer estar com Deus. Eles vão ter prazer de querer. Esse é o meu sonho, querido. Se eu conseguir fazer isso, querido, pode ter certeza que um dos meus chamados eu vou ter cumprido nessa terra. Porque Deus é um Deus geracional. Talvez, assim como Abraão não viu a promessa se cumprir, mas olhou lá na frente, o dia do Senhor, e glorificou, nós possamos ser assim como Abraão, morrer crendo. Morrer crendo. A volta de Jesus está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Nós vemos tudo se cumprindo. Nada do que a gente viveu vai se comparar ao que nós vamos viver daqui uns dias, né? A bandeira vermelha chegando nas nações, tomando conta, a moeda digital se tornando única praticamente maneira de você fazer negócio. Daqui uns dias vai ser abolido o papel moeda, depois unificação da moeda, depois líder mundial, uma grande tragédia, desastre, pandemia, um líder mundial que vai salvar o povo. E aí, querido, nós vamos começar o pior período que a história já viu, a Apocalipse. Mas quem estiver com Jesus vai ser arrebatado nos ares antes da grande tribulação. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Quinta-feira, se Deus quiser, nós se vemos. Eu vou estar no Paraná, mas eu quero ver se gravo de lá com vocês. E glória a Deus, gente, é isso aí. Estudem essa palavra, estudem na casa de vocês. A Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Então fiquem firmes e peçam para o Espírito Santo, com tempo de qualidade com Deus, que você vai ter revelações maiores do que as minhas. Amém? Deus abençoe. Tudo de bom.